E tem algum tipo de alimento que ajuda você a manter sua circulação um pouco melhor? Não. Quanto à alimentação, são as orientações para uma alimentação saudável, né? Não existe nenhum tipo de relação com uma alimentação específica para imaginar que aquilo vai piorar. Melhorar. Ok. As mulheres geralmente quando te procuram é porque já está num estágio avançado, as varizes elas já estão super visíveis nas pernas, como é? Olha, existem todos os tipos de pacientes. Existem aquelas pessoas que são muito preocupadas com a parte estética. Sem dúvida, que deve incomodar muito. No primeiro vasinho ela já se preocupa, as mulheres principalmente que usam saia, que vão na praia. Então essas pessoas já procuram a gente já para tratar no primeiro momento. Existem já outras mulheres que já tiveram muitos filhos, são pessoas mais ocupadas que já vão procurar a gente já com a doença mais avançada. Como eu disse, com aquelas varizes tronculares, já mesmo começando a aparecer a dermatite ocre, que é a alteração já da pele, que é a doença varicosa mesmo. Nesses pacientes, aí não tem como, a gente tem que fazer a terapia cirúrgica, tem que operar esses pacientes para prevenir a formação da úlcera varicosa, que é de difícil tratamento, que causa muito prejuízo social para a pessoa, que dói, porque aquilo transsuda, né, mancha, tem que fazer curativo e em alguns casos corre até risco de infecção grave e perda de membro. Meu Deus! E qual é a primeira coisa que a mulher deve fazer quando ela começa a perceber que ela está com muitas varizes? Ela deve procurar um médico, ela tem que se apavorar? Então, na verdade assim, sempre, se ela perceber e qualquer vaso na perna dela que incomode, ela tem que procurar a orientação médica. Porque assim, a escala de como é essa variz é impossível de se explicar assim, de uma maneira fácil. Como vocês analisam o grau da varizes? Existe que tipo de... O que vocês usam para analisar? É algum exame? Existem dois pilares disso. É o exame, né, o exame clínico, né, a história do paciente junto com a anamnese e o exame físico, no qual a gente vai medir, vai olhar, ver a forma e com a estrutura da veia que está causando a queixa do paciente e junto com isso o ultrassom Doppler, que hoje em dia é o exame primordial no acompanhamento de varizes, porque ele mostra como é o fluxo exatamente do sangue nessas veias. Então ele vai conseguir dizer em que sentido, se o sangue está fluindo no sentido certo ou não, se aquela veia, se aquela válvula dentro da veia consegue impedir o refluxo ou não, qual o tamanho da veia, porque outra característica é depois que ela perde a capacidade de impedir o refluxo, ela vai aumentando de tamanho por causa do aumento da pressão. Então esses dois são os pilares hoje em dia do acompanhamento das varizes. O anamnese e o exame físico junto com o ultrassom Doppler. Então, para as mulheres que estão em casa, é preocupante ter varizes? Bom, é preocupante ter varizes no sentido que ela tem que fazer um acompanhamento, ela tem que prevenir as graves alterações. Mas é uma doença que hoje em dia a gente já vamos dizer assim, o tratamento dela está bem avançado, nós já temos muitos recursos, então é uma coisa que é bem controlado quando feito o acompanhamento. Mais ou menos da população adulto, 39% das pessoas têm algum tipo de varize. Então é uma doença muito comum, uma doença muito prevalente, mas que fazendo um acompanhamento correto, um tratamento adequado, vai causar poucos ou nenhum sintoma para a mulher. Ok, muito obrigada, Dr. Marcelo. Eu espero que vocês tenham usufruído dessa entrevista, tirado algumas lições e não se apavorado com as varizes. Mas o ideal é sempre você procurar um profissional da área para esclarecer as suas dúvidas e ver a sua situação. Muito obrigada pela sua audiência, até a próxima.